Muito bem. Então, hoje nós vamos estudar da página 60 a 67 desse livro tão maravilhoso aqui, Vertigens e Distúrbios do Equilíbrio, uma abordagem neurosensorial de Alain Semon e da Ângela Bessa. E vai ser mais um aprofundamento desse capítulo, né, que fala da parte do sistema vestibular. Então, a entrada vestibular, suas informações, como que o cérebro interpreta as, as informações via sistema vestibular para o sistema nervoso central, né? Então, na página 60, nós paramos o estudo no último encontro, falando sobre essas questões das sacadas, né? O sistema sacádico. E uma das informações é que o cerebelo que vai fazer a integração neural dessas sacadas. Aí ele vai ter um papel na precisão sacádica. Então, é muito importante que quando a gente vá avaliar a parte do sistema vestibular através dos olhos do paciente, a gente veja essa harmonia do movimento conjugado, porque é o cerebelo que integra. E se a gente tem muita discrepância da harmonia do movimento de ambos os olhos, a gente já tem que ficar atento aí para olhar se tem alguma coisa do sistema cerebelar que esteja precisando aí de uma atenção mais importante, tá? E aí é citado aqui, inclusive, a síndrome de Wallenberg, né? Com inclinação ocular, nistagmo, fixação central e sacadas dismétricas. Então, os movimentos dos olhos são aqueles que vão permitir que a gente identifique o funcionamento de ponte, mesencéfalo. Tudo isso é muito trabalhado nesse curso de oculomotricidade. O Paulo é o expert disso, eu aprendo muito com ele e com a Tainara sobre a localização topográfica de quando a gente avalia o movimento dos olhos e a gente perceber uma dissincronia dessas sacadas, em qual das áreas topográficas que está o problema. É na ponte, é no bulbo, é no cerebelo, né? No nódulo flóculo nodular, por exemplo, né? No gânglio, onde é que é acima, né? Cortical ou, né? Realmente um problema periférico, daí de origem vestibular. E o tipo de sacada? Então, a gente já tinha falado um pouquinho delas, mas nós vamos aqui na página 61. Então, existem as sacadas voluntárias. Então, se eu estou assistindo, por exemplo, um jogo e eu olho aqui, olho lá, olho aqui, olho lá, eu faço essa essa migração do olhar para um ponto para outro, para um ponto para outro, tá? Então, são as sacadas voluntárias. Depois a gente tem a sacada reativa. Então, eu estava acompanhando um objeto, eu estava olhando para um lugar e algo me chama a atenção para eu olhar em outro. E aí, o que que acontece? O meu olhar ele precisa ir rápido e fixar nesse novo lugar. Então, é uma sacada reativa. Isso é muito comum quando a gente está no dia a dia e muitas vezes os pacientes melhoram do problema da tontura em si, mas continuam com problemas das sacadas reativas. Aí eles vão dizer, na hora que eu vou olhar o carro que está vindo para eu entrar numa rotatória, por exemplo, eu tenho uma tonturinha que é um delay dessa fixação ocular reativa. E aí o cérebro sente que ele não está olhando tão preciso. E aí a gente pode trabalhar isso com o quê? Com jogos, por exemplo, na tela, né? Colocar um ponto, o outro, ou ficar aqui de ladinho e aí olha em cima, olha embaixo, olha na outro canto, olha ali. E aí trabalhando com movimentos cervicais que façam
a angulação para que ele olhe rápido. Então, por exemplo, um painel que acenda luzes. Então, olha uma, olha outra, olha outra, olha lá. Aí ele pode fazer assim, ó, olha, 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 e ir fazendo movimentos de pescoço, mais movimentos sacádicos intencionais, voluntários e também reativos, né? Na reatividade, a gente pode trabalhar com aquela bola. Eu tenho uma bola no consultório que chama bola de tempo de reação. Ela é uma bola não redonda, ela tem como se fosse quatro bolinhas numa bola. Então, ela tem quatro ou seis voltinhas. Você quica ela no chão, você não sabe se ela vai para a direita, para a esquerda, o que ela vai fazer. E aí a pessoa tem que olhar e trabalhar essa relação visuomotora. Aí a gente trabalha essas sacadas reativas. E tem as sacadas rápidas, cover e over sacadas, tá? As rápidas são aquelas identificadas pelas fases rápidas do nistagmo de origem vestibular e do nistagmo optocinético. Então, quando nós avaliamos com um óculos, por exemplo, né, que filma bem na oclusão de luminosidade, você consegue acompanhar essa presença dessas sacadas, né, rápidas, que caracterizam o nistagmo. Então, a gente consegue ver pelo tipo de nistagmo que problema que é. E as cover e over sacadas medem a compensação vestibular e podem ocorrer durante ou após o deslocamento da cabeça. Também é muito interessante que durante o movimento da cabeça pode ser que você visualize essa sacada. Ou parou o movimento, aí a gente continua tendo as sacadas também. Se chamam sacadas de refixação, tá? As over. Então, para que a gente vá aprofundando cada vez mais o conhecimento dentro da oculomotricidade, é muito importante que a gente fique revisitando, estudando, aprofundando, né? Porque não é algo que a gente aprende num único encontro, numa única leitura, a gente não consegue aprofundar esse conhecimento, né? E aqui está bem detalhado nesse livro. Você tinha lido antes, Luiz? Não, tinha sim. Eu Ah, tinha então. parado até na página 64. Ótimo! E tem alguma coisa para você contribuir aí para a gente? Nessa parte de sacada. Isso. É, não, não tem. Tem assim, tem uma dúvida. Quando ela é patológica? Quando ela É se torna patológica? quando ela fica muito intensa e ela atrapalha a, a... Porque ele deve ser um movimento harmônico. No Uhum. final, com uma hiper, né, abdução, uma, duas, três batidinhas é normal. Agora, esse olho ficar fazendo os movimentos sacádicos e esse paciente ele vai narrar para você que quando ele vira rápido, a imagem dá uma tremida e depois ele consegue fixar. Então, o que que você vai perceber? Que a precisão do movimento não acontece porque logo em seguida ele fica fazendo mais do que duas, três ajustes, porque dois, três ajustes, quando a gente faz, nós percebemos em todos nós, né? Agora, quando ele fica batendo, 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 ou terminou o movimento e ele continua batendo, ou durante o movimento continua batendo, vai caracterizar o nistagmo. Então, é como se Uhum. fosse numa fase pré ou pós-reabilitação, a gente vai ter que fazer um ajuste dessa sacada, porque eu tenho pacientes, às vezes, que nós não vamos encontrar
um nistagmo típico, mas a gente tem que ver se ele está demorando para fazer essa adaptação cerebelar. E aí que vai nortear que exercícios que nós vamos dar para esse paciente durante a consulta. Tá? E o que Uhum. acontece? Muitos pacientes com hiperexcitabilidade cortical, que a gente chama de enxaqueca vestibular, por exemplo, eles têm problema nas sacadas, sacadas reativas, e eles vão delimitar para nós. Só me dá quando eu olho rápido e aí parece que faz uma ondinha. Essa ondinha que ele fala é um movimento sacádico não adaptativo tão rápido. E aí pode ser durante o movimento, que é o cover, e depois que para o movimento, continua o olho ainda. Ah, tá, tá. Então, quando a gente olha, às vezes a gente vê um paciente idoso já com uma atrofia cerebelar, ele faz assim o olho para acompanhar o objeto. Ele faz, ele, você vê que um olho está correndo atrás do outro para compensar. Isso é uma alteração do movimento sacádico. O que a gente vai fazer? Treinar a habilidade de coordenação do movimento sacádico. Estou trabalhando o vestíbulo ocular. Ah, tá, tá. Tá claro? Tá claro, tá claro. Perfeito. E aí, o que a gente precisa? Para ter a atividade do sistema vestibular, a gente precisa que esse movimento seja mais rápido e com alteração da movimentação da cabeça. Quando a gente faz voluntariamente, a gente está trabalhando o próximo item, que é a perseguição lenta. Isso precisa de uma alta habilidade visual e vai ser um movimento voluntário, não reflexo, tá? Então vamos para a perseguição lenta aí, 2,5. Então, o que acontece? Nós temos mecanismos neurais que captam a imagem e deixam a imagem na retina de forma estabilizada. Então, eu consigo acompanhar um carro que vai andando só com os olhos. Eu consigo olhar o ambiente que eu estou só com os olhos, intencionalmente. E eu faço uma perseguição ocular, tá? Que pode ser lenta, né? Então, essa perseguição acompanhando um objeto. Para testar isso, o que a gente faz? O H sobe, desce, passa na frente, sobe, desce. Então, eu estou vendo a capacidade dessa perseguição lenta, tá? Eles são responsáveis pela visão clara e contínua que a gente tem dos objetos que se deslocam, né? E o que acontece? Às vezes, ocorre alterações na capacidade da perseguição lenta. E esse paciente vai ter dificuldade de manter o olhar, e aí esse olhar volta para uma situação, para uma posição de repouso. Isso eu percebo muito em idosos com alterações multissensoriais. Então, você pede para ele seguir, ele começa a seguir e depois ele volta para uma posição de repouso. Na hora que vai usar mais a parte lateralizada, ele não consegue. Aí ele vai com a cabeça, não consegue olhar só com os olhos, tá? Aqui na página 62, na metade dela, ó, se os estímulos utilizados pela pessoa são sinusoidais, é possível determinar os valores de ganho sobre o aumento do pico de velocidade e de alteração do estímulo. É preciso ressaltar que a perseguição lenta está sob controle adaptativo, mesmo quando utilizado um feedback visual. Estudos experimentais mostram que as áreas corticais envolvidas na visão dos movimentos desempenham um papel importante. Então, eles são exercícios, né, ou habilidades que os olhos fazem. Então, é de captação
visual. Por isso que as áreas occipitais vão ser as áreas corticais de interpretação da perseguição lenta. Precisa ter uma capacidade visual. O que a gente tem, às vezes, são os pacientes com catarata, com diminuição da acuidade visual por miopia, estigmatismo, alguma coisa, que depois de uma cirurgia começam até a referir que tem tontura. Aí a gente vai precisar ajudá-los. A professora Tainara Nascimento é a the best aí para fazer a fisioterapia oftálmica, né? Inclusive, ela trabalha no curso de oculomotricidade também, para que a gente tenha habilidades de avaliar tudo isso e, inclusive, perceber alterações que possam levar a um diagnóstico central para esse paciente, tá? Então, tanto as áreas frontais, que é de tomada de decisão, quanto as oculares suplementares contribuem também para a existência e funcionamento da perseguição ocular. E agora na página 63. Adicionalmente, um sistema óptico acessório e o núcleo dos feixes ópticos desempenham seus papéis na ativação da via de perseguição transcortical pôntica cerebelar. Então, além do frontal, das áreas corticais visuais que estão no lobo occipital, a gente tem também essa perseguição, essa habilidade da ponte, que aí vai ser dos neurônios dali que ajudam a manter uma sincronia do movimento de perseguição lenta, tá? A má perseguição, assim qualificada diante da redução das medidas e do ganho, não é uma característica específica de muitos distúrbios neurológicos difusos, mas também pode ser responsável pela modificação e precisão das sacadas. Então, pacientes com anomalias da perseguição também podem se revelar em pessoas que têm nistagmos congênitos, o que indica a necessidade de um olhar cuidadoso voltado a essas estruturas, então, de tronco encefálico. E assim ele vai dizendo que nós temos a, a importância, então, de todas essas áreas para que aconteça um movimento de perseguição lenta, tá? E ainda agora, na hora que a gente entra na estabilização do olhar, no 2.6, e o integrador central. Então, lembram que a gente tem o quiasma óptico, né? Então, as informações, elas vêm pela via óptica, cruzam e vão ser interpretadas, então, tanto o olho esquerdo é interpretado no hemisfério direito, o olho direito no hemisfério esquerdo, e tem as vias que permanecem ipsilaterais. Então, a gente tem a interpretação de uma imagem única. Nós não captamos duas imagens e funde, é uma única imagem. E isso nós precisamos avaliar principalmente nos pacientes que falam que a imagem treme, que é um problema do optocinético, que aí também é um problema no integrador neural central. Nós vamos falar sobre ele agora, tá? Então, os movimentos normais conjugados dos olhos dependem dos neurônios oculomotores, que veiculam um sinal nervoso com os componentes de velocidade e posição, para que tenha uma estabilidade em posição livre ou lateralizada da órbita, né? Então, eu posso tanto observar em todas as amplitudes de frente, quanto lateralizada também eu consigo fazer a captação, a varredura desse ambiente com o olhar conjugado lateralizado, ó, tá? Então, a gente pode trabalhar com os nossos pacientes nessas posições, avaliar primeiro, porque às vezes o que, que vai acontecer? Eu solicito que ele olhe aqui e ele fica voltando para lá, ele não tem a capacidade de fazer isso nessa lateral, né? Então, ó, aqui, aqui, aí ele faz assim, ó.
É muito comum esse tipo de dificuldade nos nossos pacientes. Aí a gente pode treinar isso, a habilidade, então, de trabalhar a perseguição com inclinações, né, rotações do olhar. Na visão horizontal também, os movimentos conjugados, né, dos dois olhos e do núcleo do prepósito do hipoglosso e vestibular mediano são os mais importantes quando se trata, então, de manter os olhos lateralizados e imóveis. E aí, então, os movimentos oculares verticais, né, do núcleo integrador de Carral, nós vamos ter, então, esse integrador neural, que vai conciliar todos os comandos dos movimentos conjugados dos dois olhos, né? Lesões unilaterais de um dos dois núcleos provocam uma perda bilateral parcial da estabilidade do olhar. A maioria dos nossos pacientes, se a gente trabalha mais com pacientes periféricos, a gente não encontra tanto problema dessa conjugação. Agora, se a gente trabalha recebendo muitos pacientes de médicos neurologistas, é mais comum que a gente encontre, então, divergências na habilidade de acompanhar uma perseguição lenta do objeto também, tá? Isso é muito estudado na fisioterapia oculomotora, tá? O vestíbulo cerebelar, ainda na página 64, também ajuda na integração dos sinais oculomotores, uma função que pode depender do feedback dos sinais de movimentos oculares dado pelo grupo de células de feixe paramediano. Então, toda essa capacidade de fixar a imagem e manter numa perseguição da imagem, tanto no campo visual reto, quanto no campo visual lateralizado, né, horizontalmente ou verticalmente. Isso tudo precisa de muita integridade, então, dos núcleos integradores, né? Núcleo integrador de Carral e núcleo prepósito do hipoglosso. Tá? Aí tem uma página, um rodapé aqui bem, que é um resuminho, ó. A integração neural deficiente atinge o vestíbulo, o reflexo optocinético e o movimento de perseguição ocular, gerando lesões vestibulares que ocorrem na direção do integrador deficiente e são responsáveis por mais uma assimetria tônica. Então, quando eu tenho essa dificuldade de manter a imagem, né? E interpretar essa imagem como única, o que a gente percebe? O paciente vem falando que está com tontura também. Por quê? Porque tem uma relação estritamente próxima do sistema visual com o sistema vestibular. E a capacidade de manter uma fixação ocular, ela vem do sistema vestibular integrado ao sistema visual, tá? Isso era algo que a gente não sabia há anos atrás. A gente pensava que sistema visual que era o responsável pela fixação da imagem na retina. Mas hoje a gente já tem clareza disso, que um dos papéis principais do sistema vestibular é fixar a imagem da retina feita pelo reflexo vestíbulo ocular, né? E aí tem que casar as informações. Reflexo optocinético, integradores neurais com os reflexos vestibulares. Por isso que o estudo disso está no capítulo de reflexos vestibulares, tá? E essa combinação dos déficits ali na página 65 respeita a lei de Alexander, que também qualquer curso que a gente fizer de físio vestibular, nós vamos estudar a lei de Alexander, que é o quê? Identificação do aumento da fase lenta do nistagmo
quando os olhos são dirigidos às fases rápidas do nistagmo espontâneo. Então, eu tô com o paciente olhando para frente, eu peço para ele olhar para a direita, para a esquerda. O que que acontece? Quando ele olha para a esquerda, o olho bate mais rápido para o lado da fase rápida, que é o que a gente considera um lado de comprometimento. Então, eu quando olho para a fase do lado do comprometido, ele bate mais devagar. Quando eu olho para o outro lado, ele bate mais rápido, indicando que esse que é o lado que está com problema. Essa é a lei de Alexander, tá? Tem que ler, reler, assistir vídeo para fixar bem essa informação, tá? A boa notícia é que o sistema nervoso compensa a função deficiente do integrador e é possível, então, programar a adaptação que são percebidos como nistagmos, né? Mas quando o sistema nervoso é privado da visão, o integrador neural perde a sua calibração, tornando-se incapaz de manter o olhar estável. Por isso que, quando eu coloco o óculos de Frenzel nos olhos do meu paciente, tanto aquele manual quanto aquele que é uma máscara, que ele não consegue fazer a fixação ocular, fica muito mais evidente o nistagmo, né? E aí a gente consegue identificar com mais facilidade qual lado que está comprometido quando eu tiro a fixação ocular, porque quando o integrador neural perde a calibração e aí fica evidente o movimento e aí eu consigo ver melhor, tá? Nós estamos com uma parceria com o JP, que é aquele óculos de Frenzel, né? E aí eles fizemos essa parceria agora no curso de oculomotricidade, que foi recentemente, e aí eles deram um desconto, acho que de 5 ou 10% para quem quisesse adquirir. E um dos nossos alunos recebeu daí, a gente comprou e sorteou entre os inscritos, e aí agora essa semana ele recebeu na casa dele então, um óculos de Frenzel desse que é só um elástico e ele tem, então, essa capacidade da gente olhar mais, né, os olhos. E aí, na página 65, deixa eu ver se dá tempo. Acho que dá, né? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram comentar? Antes da gente seguir adiante. Ah, dá sim, ainda é 10 horas. É, Keila, bem-vinda que ô você está aqui. Dani, Oi, Luiz. mas esses movimentos sacádicos não tem a ver muito com a parte muscular, não? Os Então, orbiculares, dos oblíquos. o movimento sacádico é mais em relação ao olhar conjugado. O que acontece é o seguinte: se eu tenho fraqueza da musculatura, eu não consigo manter por muito tempo o olho, e aí eu vou perder o alvo. Aí eu vou trabalhar o quê? A força muscular. Então, para ocorrer um movimento conjugado adequado, eu preciso de força muscular. Então, muitas vezes na fisioterapia oftálmica, eu vou trabalhar a força muscular, mas daí quando eu falo de integrador neural, eu preciso trabalhar a coordenação, a harmonia do movimento. E aí, claro que eu preciso também da força muscular. Por isso que a gente coloca esses movimentos para a gente testar no início, porque a gente tende a ter fraqueza muscular, né? E aí, deu um problema, tá aparecendo muito movimento sacádico, eu posso trabalhar fisioterapia oftálmica trabalhando coordenação, harmonia de movimento e força muscular. Legal. Uhum. Keila, tudo bem, linda? Bom dia, Dani. Tudo bem? Um pouquinho atrasada hoje. Tudo certo. Semana passada só veio a Keila e daí eu pedi licença para ela para a gente transferir para essa semana, né, querida? É seu aniversário hoje, né? Olha só como eu Parabéns. tô cheia de Deus flores. abençoe.
Aham. Parabéns, Deus abençoe, muitos anos de vida, muita saúde, muita paz para você e para sua família. Obrigada, Keila. Eu amo fazer aniversário. Muito obrigada, viu? E alguma dúvida até aqui, Keila? Você já tinha estudado, né, na semana passada? Eu leio, É mas eu difícil, confesso que né? é difícil. Às vezes eu me pergunto, por que que eu escolhi essa área? Mas eu vou persistir. Mas é que Eu acho muito esse grupo de teórico. estudo agora é mais aprofundado mesmo, não Uhum. é iniciante, né? E vocês acompanham porque vocês já estão há bastante tempo aí na área, mas é algo que até hoje eu tenho dúvidas, eu fico voltando, lendo, me confundo às vezes em algum conceito, é normal, isso que eu tô na área faz 20 anos, né? 15. Então, Então, e por isso que é gostoso de estudar em grupo, porque daí eu também tenho esse compromisso de dar uma revisada, e aí essa literatura, ela aprofunda bastante. Aí a gente vai lendo junto e vamos entendendo juntas também. isso aí. Eu queria que vocês apresentassem numa próxima vez um trechinho. O que vocês acham? Pode até tentar, né? Não sei se o que que vai sair. Vai Mas Quando, sim! quando chegar mais para frente, um assunto que eu acho que eu mais domino, eu te aviso. Pode ser? Combinado, pode sim, que agora a gente está bem nessa parte de neurofisiologia, né? Mas pode sim. Obrigada, pessoal, aí pelos parabéns. Estou recebendo aqui no chat. Obrigada, viu, gente? Então, aqui na página 65, nós estamos no item 2.7. Vamos avançar um pouquinho mais aí, que a gente ainda é 10:07. Bom, então, para que aconteça o movimento conjugado, ó, é bem a pergunta aí que o Luiz fez agora, né? Precisa também da força muscular? Sim. Então a gente precisa, né? O núcleo do nervo abducente, que recebe a informação de cada classe de movimentos oculares funcionais, é o centro dos movimentos oculares conjugados horizontais. É nele que estão os dois principais grupos de neurônios. Os motoneurônios, que enviam estímulos para os axônios ipsilaterais, que quer dizer do mesmo lado, e os internucleares, que projetam o nervo mediano contralateral, para sinapses que ocorrem no núcleo óculo-motor dos motoneurônios do músculo reto mediano. Então, precisa ter uma sincronia entre os músculos abducentes e os músculos retomediais, tá? Para o movimento poder sair conjugado de fato, tá? Juntos, os abducentes e os internucleares recebem o comando das entradas para as sacadas horizontais do fascículo longitudinal posterior, centros motores que controlam as sacadas horizontais e verticais, enquanto o movimento de perseguição vem desde os núcleos vestibulares. O sinal de estabilização do olhar vem do prepósito mediano do complexo núcleo vestibular. Já os núcleos óculo-motor e troclear recebem o impulso das entradas para as sacadas verticais, localizados no núcleo do fascículo longitudinal mediano. Nesse trabalho conjunto, o núcleo integrador de Carral é importante para estabilizar e manter o olhar vertical. Ou seja, precisa do balé, vamos dizer assim, da dança dos músculos oblíquos, retos e abducentes. E aí, para o olhar conjugado horizontal, nós vamos ter um grupo de neurônios, e para os núcleos integrados de olhar vertical, vamos ter outros núcleos de neurônios, tá? É isso que a gente está falando nesse capítulo todo. Tanto na página 66, tanto os sinais vestibulares verticais quanto os de perseguição têm início da parte baixa do centro cerebral, subindo aos núcleos ocular, oculomotor e troclear. Então, no tronco encefálico, nós temos cada um dos núcleos, que seria o quê? A gente tem
por exemplo, né? Então, aqui é o tronco encefálico. Aí a gente vai ter os núcleos de neurônios, que são os neurônios que fazem, então, essa integração. Por exemplo, nós vamos ter núcleo oculomotor, núcleo troclear, núcleo abducente, núcleo do trigêmeo, núcleo vestibular. E aí, o que que acontece? Não é assim, por exemplo, tem a entrada vestibular, então tem o neurônio que vem, ele bate no núcleo do tronco encefálico e esse conversa com os núcleos do cerebelo para ocorrer a precisão do movimento. Aí, depois que foi ativado esses neurônios, é ativado então do núcleo dos neurônios abducentes, dos núcleos dos neurônios trocleares, bilateralmente e oculomotores. Então, quando a gente estuda essa parte do olhar conjugado, o terceiro par, que é o oculomotor, o quarto par de nervos cranianos, nervo troclear, o sexto par, nervos abducentes, eles que vão inervar cada um dos pares dos músculos oculares. Então, precisa ter uma integridade neural e habilidade, porque através da estimulação de um desses núcleos, o cerebelo vai integrar e vai falar assim, ó, manda os dois para lá. Aí o reto medial desse lado vai ter que trabalhar e o abducente desse. Agora, para perseguir para o outro lado, abducente desse lado e reto medial do outro. Para subir, eu preciso dos oblíquos também, além do reto superior, reto inferior. Então, eu vou tendo que ter, ao mesmo tempo, quem vai fazer essa precisão? Cerebelo, núcleo integrador de Carral e núcleo interpósito do hipoglosso, que são núcleos presentes no tronco encefálico. O que que é núcleo? Núcleo é uma reunião, um grupinho de corpos de neurônios que disparam sob um comando central. Tá? É igual o córtex, ele é disparado pelo desejo de fazer alguma coisa, né? De interpretar a visão, de mexer o braço e tal. Mas aí a gente tem esses núcleos que ficam localizados no tronco encefálico. Por isso que agora, o que está acontecendo? Conforme a gente vai pegando mais mão na fisiovestibular, você começa a aprofundar o teu conhecimento e você começa a ver que tem muito mais ação do sistema nervoso central sobre os movimentos conjugados dos olhos. Quando eu trabalho com um paciente com uma vertigem, eu não estou falando só de reposicionar cristais, de treinar o VOR, X1, eu preciso ir além. Por isso que a gente passa exercícios focados também na coordenação ocular central, e aí a gente vai ampliando e a gente vai falando assim, não, esse problema desse paciente, ele precisa fazer inclinação mesmo e trabalhar o olhar conjugado, precisa às vezes tampar um para trabalhar a força muscular do outro, aí a gente pode fazer aqueles tampões de EVA e colocar no óculos do paciente para fazer alguns exercícios. Aí depois eu tiro e trabalho o olhar conjugado. Aí vai fundindo a área oculomotora, né, da fisioterapia oftálmica com a fisioterapia vestibular. E cada vez mais os nossos pacientes estão precisando que a gente olhe assim, porque eles não estão vindo só com um probleminha vestibular. Muitas vezes eles estão vindo num problema da integração central do olhar conjugado.
Aí vai entrar o RVO aqui nessa parte que a gente vai estudar agora, ó. O cerebelo assegura que todas as classes de movimentos oculares e estabilização do olhar sejam calibrados para uma visão mais fina. Nesse processo, havia vestíbulo cerebelar, que compreende o flóculos, o paraflóculos e os nódulos cerebelares, né? É importante para estabilizar o olhar por meio de uma perseguição ocular, garantindo, então, uma boa performance do reflexo vestíbulo ocular. Ao vermes dorsal e ao núcleo fastigial, cabe importante papel na programação e precisão das sacadas que a gente estudou antes, bem como uma inibição da perseguição lenta. O córtex visual primário é essencial para a precisão das sacadas, para gerar a perseguição lenta e os movimentos oculares e da estimulação optocinética. Cabe a junção dos lobos parieto-occipital e temporal, onde se localizam as áreas visuais secundárias, detectar a velocidade e a direção de alvos em movimento, em um universo tridimensional, gerando a perseguição. Essa superfície do córtex posterior é a origem da via ipsilateral, que segue em direção ao tronco e ao cerebelo, importante para os movimentos oculares de perseguição lenta. E aí, então, essa superfície do córtex posterior é a origem de uma via ipsilateral, que segue em direção ao tronco e ao cerebelo, importante para os movimentos oculares de perseguição lenta. Não basta treinar só um exercício para a recuperação dos nossos pacientes, né? Então, a gente precisa saber avaliar bem toda a parte da oculomotricidade, núcleos troclear, abducente, núcleo da integração neural, a via vestíbulo cerebelar, que vai dar a precisão do movimento sacádico, tá? Então, o paciente treinou o VOR de maneira clássica, mas ele ainda continua com o problema na precisão do movimento, nós vamos ter que debulhar ali na avaliação oculomotora para ver se ele não está com problema na perseguição lenta. Aí a gente vai identificar se são de origem, né? Um problema mais horizontal ou vertical. E aí investigar e treinar essa musculatura. As respostas visuais de certos neurônios do córtex parietal são influenciadas pela direção corrente do olhar, enquanto o núcleo pulvinar dorso-medial se projeta sobre o córtex parietal, contribuindo para os desvios de atenção, até mesmo aquelas sacadas reativas que a gente estava estudando antes. No campo visual frontal, vão estar os neurônios que descarregam as sacadas de refixação, guiadas visualmente ou pela memória. Então, por exemplo, aquele exercício que a gente chama de Imaginary Target trabalha muito isso. Então, você coloca uma imagem, você pede para o paciente fazer um movimento para o lado e abrir, lembrando na memória onde é que está a imagem. E ele não pode abrir para lá e corrigir, nem abrir para lá e corrigir. A gente vai pedir que ele lembre onde é que está a imagem e quando abrir o olhar, já estar olhando para ela. Tá? Senão a gente vai tendo que treinar até melhorar esse refinamento da precisão sacádica. Se as lesões são as lesões combinadas que atingem os campos visuais, frontais oculares e dos campos parietais oculares, bem como, então, o colículo superior, que provocam déficits oculomotores profundos e duráveis. Então, às vezes, esse paciente, ele melhorou bem o VOR, mas você percebe que a precisão do olhar não melhorou ainda. Precisa entrar com a fisiooculomotora. E aí, o córtex pré-frontal dorsolateral, ele contribui para
programação das sacadas em direção ao alvo, sendo a localização dada pela memória. E aí, repito, o exercício de Imaginary Target é muito bom para esses nossos pacientes. E aí, então, desempenha, né, essas sacadas especiais em direção ao Lucara, né, o campo visual dos lobos frontais projeta em paralelo as vias descendentes aos colículos superiores, a formação reticular do tronco cerebral e a via do núcleo da ponte em direção ao cerebelo. Já o trajeto indireto inclui também o núcleo e a parte reticulada da substância negra. Por isso que pacientes que têm o diagnóstico de síndromes parkinsonianas ou de doença de Parkinson, eles têm uma dificuldade na precisão da sacada. Por isso, o trajeto indireto para fixação ocular inclui o núcleo e a parte reticulada da substância negra. É muito importante a fisioterapia vestibular integrada na reabilitação neurofuncional dos nossos pacientes com doença de Parkinson. Por quê? Porque você ajustando a coordenação do movimento sacádico, ele consegue ter menos sintomas de tontura, uma tontura permanente que esse paciente geralmente relata. Tá? E assim a gente vai abrir agora de novo para dúvidas, para a gente iniciar então o próximo encontro 25, acho que é 24/11/2025, aqui em Movimentos de Olho e Cabeça, na página 67. Dúvidas, meus queridos? Sempre, né? Sempre, né, Keila? Isso mesmo. A gente vai lendo e vai tentando aprender um pouquinho. Foi ótimo. Todas as dúvidas também estão colocando, E o negócio é sentar a bundinha aqui estudando, ler, reler, desenhar. Tem uns livros de controle motor. Eu tenho um especial que é os 100 bilhões de neurônios e eu tinha um neurociência do comportamento. Aí tem os capítulos de sistema visual. A gente tem que estudar o de sistema visual e o de sistema vestibular, que daí tem essas imagens do tronco encefálico que eu tentei desenhar aqui de maneira muito breve aqui. Quem sabe, se vocês estudarem e quiserem fazer os desenhos aí para apresentarem na próxima aula, ou na outra, tragam os desenhos, colocam ali no grupo para nós e a gente vai estudando juntos. Na faculdade, quando eu estava estudando, comecei a me interessar pelo olho, né? E eu não entendia como funcionava. Aí eu fiz um olho de bolinha, de isopor, coloquei os músculos, tudo, para entender como a musculatura funcionava, sabe? Porque Aí o eu que consegui. confunde é que o reto medial de um lado, ele combina com o abducente do outro, né? Isso. E quando faz o movimento de rotação ainda, entra o quê? Os Os oblíquos. oblíquos. E eu não entendi esses oblíquos, sabe? Aí eu tive que fazer o músculo lá, colocar a tróplia para conseguir entender. Foi bem Ótimo! interessante. Muito bom. Então tá, meus queridos, eu desejo uma ótima semana, foi ótimo. é, já fui para academia e continuar então o início dessa manhã aqui ao lado de vocês no dia então do meu aniversário. Deus Fazendo o que eu abençoe. mais amo, que é estudar e conversar e trocar ideias. Seu dia seja muito Parabéns, viu, Dani? proveitoso. Obrigada, Foi lindeza. um dia aí muito ótimo. Muito obrigada, amor. Então tá. Beijo, gente. Ficam com Deus, tá? Tchau, tchau. Tchau.